E olha só, quero seguir adiante e trazer... Eu vou entrar na discussão aqui agora, porque eu estou feliz, tá ok? Queria ouvir de você, David de Tarso, Jess, Mota também, mas vamos entender aqui o plano sendo arquitetado agora por Jair Bolsonaro, achando que essa retomada da Casa Branca por Donald Trump possa criar um clima institucional e de pressões mútuas de lá para cá que favoreça aí um terreno para ele retomar a elegibilidade dele. Por onde passa esse plano, esse xadrez 3D para ele poder voltar para o game político? Jess Peixoto. Então, eu conversei ontem com alguns parlamentares e essa é uma impressão que eles também estão carregando. Então, tem Mas gente... qual é o fundamento? O fundamento é da que bilhão? Qual é o fundamento? Está ligado com o da bilhão, porque no final das contas nós temos uma economia que é codependente e próxima da economia norte-americana. Então, uma relação positiva da casa, das comissões, dos grupos com o presidente dos Estados Unidos é positiva para a nossa economia. Isso é inegável. E aí eles acham que o Donald Trump vai ter uma postura de bancar uma certa direita global que vai fortalecer a chance de mudar um pouco o cenário político, até mesmo as tratativas, os passos aí para quem sabe se ter um perdão, um aval aí, tanto para eventos com Bolsonaro, mas também para seus aliados. E aí eles têm essa expectativa da pressão. Isso não é uma realidade quando você sente dentro de outros espaços políticos. Então, os parlamentares, por exemplo, à esquerda, acham que isso não vai mudar nada. Só acham que, de fato, os congressistas de oposição no Brasil, que são mais próximos aos republicanos nos Estados Unidos, alguns desses, como Eduardo Bolsonaro, líder da oposição, Felipe Bastos, até estavam lá no dia da eleição, eles vão estar mais fortalecidos nessas pautas. Eles também acham, André, que as comissões nos Estados Unidos, como aconteceu recente de uma comissão que até trabalhou da temática do Brasil, levando parlamentares e pessoas da sociedade civil, eles acham que essas comissões vão ser instrumentalizadas e mais usadas para atacar o Brasil no sentido do que eles acham que não está correto, que seria essa perseguição política que se diz em relação ao presidente Bolsonaro. Então, realmente, é um cenário de muitas incertezas e até bem inseguro. Mas a realidade é que o Bolsonaro sai fortalecido quando nós olhamos que ele é, sim, um aliado de peso do presidente Donald Trump, para quem ele demonstra grande respeito. Nós até podemos ver na festa de comemoração ali o filho dele, Eduardo Bolsonaro, bem próximo do Donald Trump. Então, o nível de pressão que vai variar, mas, de fato, a inelegibilidade o Trump não pode simplesmente reformar de forma alguma. Trump, amigo de Elon Musk, né? Meu amigo. Tá tudo, as peças vão se alinhando, os astros se alinhando. Essa expectativa de Jair Bolsonaro, né, Mota? Como é que você está vendo essa possível retomada aí dessa amizade que existe, evidentemente, canal mais do que alinhado, muito além de ideologia, e tem a questão do pragmatismo, porque, querendo ou não, Donald Trump vai ter que se relacionar com Lula, né? Trump que chegou a chamar Lula de radical left-wing lunatic, um lunático de extrema esquerda, enquanto Lula disse que o Trump seria o nazismo contra a cara. Mas na hora do vamos ver, a tendência é que eles tentem achar alguma composição. Como é que você está vendo? Eu acho que essa questão a gente ainda tem que esperar para ver como é que ela vai ser decidida, Marinho. Eu não acho que Donald Trump vai interferir na dinâmica da política brasileira de nenhuma forma. Ele nunca fez isso, não acho que ele vai fazer isso agora. Agora, eu acho que é inevitável que a mudança do governo americano tenha reflexos no Brasil, tá? A gente espera uma revitalização da economia americana, o que pode significar um desafio para a economia brasileira. E a gente também espera uma forte defesa, por parte do novo governo americano, da liberdade de expressão. O próprio vice-presidente eleito, J.D. Vance, deu uma entrevista há alguns meses atrás, prometendo retirar da máquina do governo americano todos os servidores que trabalharam a favor da censura. E é lógico, Elon Musk, que é um dos maiores defensores da liberdade de expressão, deve fazer parte do governo de Donald Trump. O próprio Donald Trump foi... Se você me permite uma breve interrupção aqui, só para recepcionar todo mundo que está ligadaço aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, nosso Roberto Mota com a palavra, e a gente ainda analisando o reflexo da vitória de Donald Trump acachapante lá pelos Estados Unidos e o reflexo que isso vai ter aqui no tabuleiro político do nosso Brasilzão. Jair Bolsonaro está animado aí e o nosso amigo prezado Mota continua aí, segue aí, careca. Não, eu ia terminar dizendo que o Donald Trump foi ele próprio vítima de ativismo judicial, da disseminação de notícias falsas pela mídia. Vamos lembrar da história do notebook do Hunter Biden,
que era uma história verdadeira. O notebook do filho do presidente Biden tinha um monte de coisas comprometedoras. A mídia disse que isso era mentira, que era resultado de uma conspiração de Donald Trump com a Rússia. Quem falou isso foi a grande mídia americana. E foi ele próprio, Trump, vítima de censura online. Ele teve a sua conta no antigo Twitter, antes do Elon Musk comprar, cancelada. Então é inevitável que o governo Donald Trump faça alguma coisa a respeito disso. É inevitável que as consequências dessas ações que ele vai tomar cheguem de alguma forma aqui no Brasil. Agora, mano, Jesse David, é impressionante como aquela eterna frase do Milton Campos, que foi governador das Minas Gerais, governador biônico das Minas Gerais, onde ele dizia que a política é como as nuvens. Você olha, está de um jeito, você já olha daqui a pouco, já está completamente diferente. O consenso que estava se formando aqui no vozerio dos comentaristas políticos brasileiros era que a PGR de Paulo Gonet já estava ali botando Bolsonaro na alça de mira. Assim que terminasse as eleições municipais, toda a fatura jurídica de Bolsonaro, que era longa, ia chegar na casa dele e ele estava prestes a se ferrar. Eis que Donald Trump retoma o poder e a coisa começa a não ser bem assim. Como é que você está vendo essa... Eu não sei se isso vai modificar os rumos jurídicos, não. Na minha visão, a maior influência que pode haver nesse cenário todo é do ponto de vista econômico. Se Donald Trump conseguir implementar o plano que ele tem de imposição de tarifas para importação na economia americana e isso afetar as importações brasileiras, sendo os Estados Unidos um mercado muito importante para o Brasil, o que pode acontecer é uma complicação das condições econômicas aqui que aumente a insatisfação com o governo e a pressão, por exemplo, por medidas de austeridade e corte de gastos por aqui. O que o governo Lula tem muita dificuldade de entregar, isso pode aumentar a rejeição ao governo. Na minha visão, a influência é muito mais nesse âmbito econômico do que sobre as nossas instituições. Afinal de contas, somos um país soberano. Vale a pena a gente lembrar aqui, né, David, que mesmo com o passaporte retido, o pessoal normalmente esquece, mas sim, Bolsonaro segue com o seu passaporte retido, incapaz de seguir mundo afora, ele vai pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal para estar presente na posse de Donald Trump, marcada para o dia 20 de janeiro de 2025, na capital Washington, D.C. Você acha que vai ter uma trégua nesse sentido? Ou vai ser igual, enfim, pai que tira o brinquedo do filho de castigo e não vai entregar de jeito nenhum? Eu acho que não, até porque é uma forma do Bolsonaro articular pessoalmente com o Donald Trump. Apesar da gente ter a tecnologia, eles podem marcar uma call e conversarem, mas corre o risco de alguém ver, né? Então, pessoalmente, a coisa rola de uma maneira mais fácil. Acho que não vai ter essa autorização. O Brasil não é tão importante assim na agenda de Trump, né? Não é como se a presença ou não de Bolsonaro lá fosse modificar as articulações políticas do governo americano muda pro Bolsonaro sobre o Brasil. Mas porque ele ia ter uma foto, né? Não é exatamente uma questão de articulação política, de um plano de pressão institucional. O Brasil está muito longe de ser prioridade na política americana.